Pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração, aplique a Tua palavra à nossa vida, para que possamos, ó Pai, realmente viver conforme a Tua vontade. Que o Senhor nos ajude e dirija o nosso viver. Nós oramos, ó Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 31, para continuarmos de onde paramos. Gênesis 31, só fazendo aqui uma revisão rápida para que a gente se localize dentro da nossa sequência, em virtude de termos parado aí alguns domingos. Jacó nasceu junto com Esaú e sabemos que Jacó era o escolhido de Deus, o amado, Esaú o odiado, segundo o apóstolo Paulo diz no capítulo 9 de Romanos. E Jacó, ele tem uma vida complicada. Ele é o segundo filho, quem nasceu primeiro foi Esaú, e ele nasce agarrado no pé, no calcanhar do irmão. Por isso ele é chamado Jacó. E ele rouba, vamos dizer assim, entre aspas, mas ele negocia a primogenitura com Esaú. Depois ele vai ter um problema com Rebeca, que ele com a mãe, eles montam todo um esquema para poder ser abençoado, sendo que Deus já havia dito a ela que o filho mais novo seria senhor sobre o filho mais velho, o mais velho serviria o mais novo, e aí eles têm que fazer aquela questão de se apresentar a Isaac como ele se apresenta, e ele é abençoado. Com aquilo, Esaú quer matar Jacó, e Esaú promete matá-lo, e ele foge para a terra dos seus tios, do seu tio Labão. Lá na terra do tio ele conhece Raquel, e ele vai morar na casa do tio, conhece Raquel, e vai, depois de um mês mais ou menos, ele vai trabalhar para casar com Raquel. Trabalha 7 anos para casar com Raquel, como a gente sabe. Na noite do casamento, o tio Labão, que agora vai ser seu sogro, enrola Jacó, e ele acaba tendo a primeira noite com Lia, a filha mais velha de Labão. Aí Jacó resolve trabalhar mais 7 anos por Raquel, só que agora ele vai ter Raquel logo no início, antes de trabalhar. Então ele fica com as duas, né? Com Lia e Raquel. Nós vimos no texto anterior que ele enfrenta um problema muito sério dentro de casa, porque as duas começam a disputar o amor dele, dando a ele filhos, e Lia principalmente, que não era a esposa amada, Raquel que era a esposa amada, e ela vai tendo filhos para poder conquistar o marido. Nós falamos isso aqui da última vez aí no capítulo anterior, no capítulo 30. E ele vai acabar tendo filhos tanto com Lia, Raquel, e com as servas das duas. Zilpa é uma delas, e ele vai tendo filhos. Nós sabemos que ele tem esses filhos, e a confusão dentro de casa é grande. Mas no meio dessa confusão toda, ele volta a trabalhar para Labão, e ele faz um trato com Labão com relação
o crescimento do rebanho. Ele ganhava uma parte do crescimento do rebanho. E ele tem aquela jogada lá de malhados e pintados, sem malha, e o que nascia malhado ou pintado era dele, o que era sem malha de Labão. Labão leva os reprodutores para longe, 3 dias de distância, para poder enrolar Jacó, e ele faz aquele negócio das varas, e a confusão vai aumentando, e ele vai ficando rico. Final do capítulo 30 vai dizer que ele ficou rico, Jacó ficou rico. Aí vamos para o 31, na sequência aqui da nossa caminhada. 31 começa assim: então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era do nosso pai juntou ele toda essa riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente, e disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais à tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho, e lhe disse: veja que o rosto do vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmos sabeis que com todo o empenho tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia: os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Pois, chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão te está fazendo. Eu sou Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra de tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de vosso pai é nossa e nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Meus irmãos, ele foi abençoado por Deus. A história das varas nada mais era do que a providência de Deus para dar a ele aquilo que Deus queria dar. E agora Jacó prepara para retornar para a terra prometida ao seu avô Abraão, a seu pai Isaque, e prometida a ele também. Agora ele tem que voltar de onde ele fugiu. Mas essa saída de Harã, ele está morando em Harã, essa saída de Harã, será complicada. Nós só estamos vendo aqui a primeira parte. Semana que vem nós continuamos. Então, essa saída, esse retorno para a terra vai ser complicado. Jacó já tinha trabalhado para Labão cerca de 20 anos. Ele não era mais um menino. Ele já era um homem, já entrando vamos dizer aí, terceira idade. Ele não era mais criança. Ele não tinha mais aquela força da juventude. E ele tem que ir embora da casa do seu sogro, porque a situação estava complicando. E ele, apesar de toda a riqueza que ele havia alcançado, a vida dele estava se complicando junto ao sogro. Então nós vamos ver o que esse texto tem para nos ensinar e depois nós vamos aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia. Os versículos 1 e 2, se você acompanhar aí na Bíblia,
Os cunhados dele, os irmãos da esposa de Lia e Raquel, eles começam a falar contra eles. Eles começam a dizer que Jacó havia roubado de Labão. E não é isso que aconteceu. Jacó foi honesto com Labão. Então, os irmãos dela, os cunhados, por ganância, porque eles não cumpriram os compromissos, eles iam mudando os compromissos, eles falam que Jacó roubou o sogro dele. E ele, na verdade, Jacó havia conseguido tudo por esforço, por providência de Deus, por bênção de Deus. No verso 3, se você olhar aí, Deus fala com Jacó para que ele volte à terra de onde ele havia saído. Disse o Senhor: Jacó, torna a terra de teus pais, a tua parentela, e eu serei contigo. Mas Deus já era com Jacó. Repare uma coisa, Deus está dizendo, retorna para a terra porque eu serei contigo. Mas Deus já era com Jacó. Apesar daquela confusão toda dentro da casa dele, que nós vimos no texto anterior, ele teve filhos, ele cresceu, ele se enriqueceu, mas Deus fala com ele: volta para a terra. E Jacó vai fazer de novo, meus irmãos, a caminhada que simboliza todas as caminhadas que nós vamos ver no Velho Testamento. A caminhada de Abraão, saiu de Harã e foi para a terra prometida. Isaac foi para o Egito, voltou para a terra prometida. Agora Jacó vai fazer a mesma caminhada. Isso simboliza o êxodo do povo de Deus. E para você puxar na sua mente, simboliza também, meus irmãos, a nossa caminhada neste mundo. A caminhada que nós temos e vivemos com os olhos na terra prometida, com os olhos naquilo que o Senhor tem prometido para nós, no retorno dele, no novo céu e nova terra. E Jacó agora, ele vai ter que voltar. Assim como Abraão teve que sair de Harã e ir para a terra prometida, Jacó agora vai ter que fazer o mesmo caminho. Quando você pega o texto do versículo 4 e vai até o versículo 7, a primeira parte do 7, Jacó chama aí no versículo 4, ele chama Raquel e Lia, ele chama ele lá no campo. Ele não conversa com elas dentro de casa. Tem diversas teorias aqui com isso, mas uma coisa é certa: ele não conversou com elas dentro de casa, chamou lá no campo e falou: vem cá, eu preciso conversar com vocês. E ele fala com elas sobre o que havia acontecido, ele lembra elas de que ele não fraudou o pai delas, e que o Deus do pai dele, ele destaca isso aí no versículo 5, porém o Deus de meu pai tem estado comigo, e ele cobra delas: vós mesmos sabeis que eu não tenho, que eu tenho servido o pai de vocês, e que ele tem me enganado, e por 10 vezes ele mudou o nosso trato. Aqui o 10 aqui não significa exatamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, não. O que ele está dizendo é que por diversas vezes ele mudou o nosso trato. Todas as vezes que Labão percebia que Jacó estava ganhando, ele mudava. E ele mudou foi muitas vezes. Um dia eram listados os filhotes que nasciam listados eram de Jacó, outro dia eram os malhados, outro dia era sem malha, e por aí afora foi os pintados, listados, malhados, e por aí afora foi. E ele foi, ele vai dizer isso no versículo 8, ele vai falar sobre isso. E no versículo 7, na parte B, até o versículo 12, ele reconhece que a sua prosperidade não foi em razão da sua astúcia, mas providência de Deus.
Porque às vezes nós achamos assim, Jacó enganou Labão. Ele não enganou Labão. A gente fala muito isso, que Jacó enganou Labão. Ele não enganou Labão. Ele colocava lá aquelas varas, aquele negócio, mas o texto está dizendo para nós que o Senhor falou com ele. Que o Senhor estava dando a ele isso porque Labão tentava enganá-lo. Ele vai dizer isso, porém Deus não me permitiu que me fizesse mal nenhum. Ele está dizendo aí no final do 7. Mas se ele dizia, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. Se os listados serão o teu salário, então os rebanhos davam listados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu. Então o que ele está dizendo? Foi Deus que tirou dele e me deu. Foi providência de Deus. Eu enriqueci pelo meu trabalho e pela providência de Deus. É isso que ele está falando com as suas esposas, quando ele decide partir. E aí, Deus vai dizer para ele no verso 13, eu sou o Deus de Betel. Vocês lembram quando ele fugiu? Que ele parou, que ele dormiu à noite com a cabeça sobre uma pedra? Foi em Betel. Aí ele diz, eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna. Depois, no outro dia que ele acordou, ele fez uma coluna de pedra e adorou ao Senhor. Onde me fizeste um voto, levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Meus irmãos, ele não era mais um menino. Ele tinha ficado rico. Ele estava bem. Ele poderia virar e falar assim, você quer saber, Labão? Você fica para aí com a sua terra, eu vou encostar mais para lá, eu vou ficar por aqui, porque eu tenho a minha esposa, tenho meus filhos, eu tenho meu gado, eu vou ficar por aqui, porque Deus tem me abençoado. Meus irmãos, não é isso que Deus queria para Jacó. Ele tinha sido abençoado por Deus, ele tinha enriquecido, ele tinha tido filhos. Ele não era mais um menino, um jovem de 20 anos com força total. Ele já era um homem formado, caminhando para a terceira idade. E Deus fala com ele. Você lembra? Lá em Betel você fez um voto comigo. Volta para lá. Aqui, meus irmãos, nós precisamos de entender uma coisa, que muitas vezes na caminhada da nossa vida, as bênçãos de Deus não significam que nós estamos no lugar que Deus quer. Nós devemos tomar muito cuidado ao sair de um lugar para outro, para que nós não estejamos fazendo coisa que Deus não quer para a nossa vida. Deus diz para ele, volta a Betel. O que significa Betel? Deus diz para ele, o lugar onde você erigiu uma coluna. Meus irmãos, isso é de suma importância. É o lugar onde você fez um voto comigo de adoração. Você vai voltar para o lugar onde você tem que me adorar. E não é aqui nessa terra. É lá na terra prometida. O que o Senhor está mostrando para Jacó é a sua caminhada, Jacó, por mais que eu te abençoe, por mais que eu seja providente com a sua vida, o que eu quero de você é que você esteja no lugar de adoração. E aqui, meus irmãos, nós achamos que o importante é Deus nos abençoar neste mundo, nos dar a fartura, nos dar as coisas nesse mundo, mas o que Deus não quer de nós é uma caminhada para a nova terra, para a adoração ao Senhor. Ele criou o mundo e todas as coisas para que a sua criação o adore. Você tem que voltar para Betel. Betel, meus irmãos, não o lugar lá no Oriente Médio, mas Betel é o nosso alvo.
Betel é para onde nós temos que caminhar, para o lugar de adoração. Nos versículos 14 a 16, as duas esposas, Raquel e Lia, dizem a ele: há porventura para nós alguma coisa na herança desse nosso pai? Esse pai nosso não nos considera como estrangeira, ele não nos vendeu, porque ele não havia dado nada a elas, ele praticamente vendeu as filhas para Jacó, em troca do trabalho de Jacó. E aí elas vão dizer no versículo 16, porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos, agora pois tudo que Deus te disse. Meus irmãos, elas se dispõem a ir embora com Jacó. Nós vamos ver isso a partir do próximo texto, e elas irão com ele, mas o motivo da partida delas não é o motivo de Jacó. Repare que nesses 2 versículos elas estão dizendo: olha, o nosso pai tirou a nossa parte na herança, não vai nos dar herança, ele nos vendeu, e nós não vamos ter nada, nossos filhos não vão ter nada, então nós vamos com você. Porque o seu Deus te abençoa. Em outras palavras, meus irmãos, elas estão indo com Jacó, não é por amor a Deus, não é porque tem fé em Deus, no Deus de Jacó, mas elas estão indo porque uma questão de segurança. Elas estão indo porque Deus abençoava financeiramente a Jacó. O que esse texto tem para nos ensinar sobre Deus? Primeiro, que o nosso Deus é um Deus protetor. Deus protegeu Jacó durante todos os anos que ele passou junto com Labão. Ele foi protegido por Deus. Deus protege os seus escolhidos. Aí você vai dizer assim: então eu não terei problemas. Meus irmãos, são 20 anos de trabalho, 20 anos enfrentando problemas com um sogro, e troca uma coisa e troca outra, medo e insegurança, e isso faz parte da nossa caminhada. Mas a nossa proteção, Deus concede a todos os seus escolhidos. Jacó era um amado de Deus desde o ventre da mãe. E por mais que Labão, por ganância, mudasse o trato com Jacó, Deus abençoava e protegia Jacó. E ele vai continuar protegendo Jacó. Então, esse texto nos ensina que o nosso Deus é um Deus protetor. O nosso Deus é um Deus preservador, porque Ele protege e Ele preserva. Ele preservou a família de Jacó, apesar de todos aqueles problemas que havia entre Lia e Raquel, aquela brigalhada delas. Vocês lembram, né? Uma tem filho, agora eu tenho filho, eu vou meu filho isso, agora eu vou conquistar meu marido, e aquela confusão que nós falamos aqui. Se você quiser, não ouviu, quer ouvir, é só pegar a mensagem anterior lá no canal da igreja que você vai achar. Então nós temos um Deus preservador. Nós temos um Deus que é Deus de providência. É um Deus que providenciou para que Jacó tivesse os sonhos do cruzamento dos machos, dos carneiros machos, e ele via que Deus ia providenciando para ele. E Deus, meus irmãos, é tão providente que eu posso dizer para você que no versículo 1, Deus providencia que aqueles irmãos, aqueles cunhados dele começam a falar dele, e ele começa a ficar com medo e começa a querer ir embora. E Deus fala com ele para ir embora. Deus é um Deus tão providente, meus irmãos, que Deus endureceu o coração do faraó para fazer as suas maravilhas no Egito, para anunciar o seu nome no Egito, para tirar o povo do Egito. Ele endurece o coração de faraó. Então nós precisamos tomar cuidado, porque essa providência de Deus às vezes não é do jeito que a gente quer.
Muitas das vezes a providência de Deus é até para nos levar a tomar decisões que nós não gostaríamos de tomar. Nós temos que tomar decisões dentro daquilo que Deus quer, e muitas das vezes Deus provoca essas decisões com providências não muito agradáveis a nós, e nós precisamos tomar cuidado com isso. Em quarto lugar, esse texto nos ensina que Deus é cumpridor da aliança. Ele cumpre a aliança. Jacó, eu falei com você que a terra prometida é aquela que eu dei a Abraão, dei a Isaac e a você. Eu prometi a você, você tem que voltar para lá. É lá que está. Foi lá que eu fiz a aliança. Meus irmãos, Deus não quebra a aliança. Infelizmente, nós vivemos num mundo religioso hoje, ou evangélico, vamos dizer assim, onde a doutrina da aliança não é acreditada. Mas Deus é um Deus da aliança. Ele cumpre a aliança. Ele fez a aliança e Ele faz a aliança. Ele fez a aliança com Jesus, que daria você para o Senhor, e Ele deu. E Ele cumpre a aliança, e o Senhor cumpre a aliança com o Pai, dizendo que de maneira nenhuma eu lançarei fora aqueles que o Senhor me deu. Aliança, meus irmãos. Então Deus é um Deus que cumpre, um cumpridor da aliança. Esse texto nos ensina que os escolhidos do Senhor são guardados sempre pelo Senhor. Os escolhidos do Senhor vão para onde o Senhor quer. Os escolhidos do Senhor vão a Jesus, porque eles são presente do Pai ao Filho. O texto bíblico diz, Jesus dizendo, tantos aqueles que o Pai me deu. Você não se deu a Deus, você foi dado por Deus ao Filho. Por isso, Paulo vai dizer lá no Romanos capítulo 9, que Ele tem misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. E Ele endurece o coração de quem Ele quiser endurecer. Está escrito em Romanos 9. E aí ele vai fazer aquela alegoria do vaso, né, quando ele diz, e porventura, ele faz um vaso para honra ou para desonra, e o vaso pode dizer alguma coisa? E lá no texto, nós estudamos aqui hoje pela manhã, o texto diz assim, do mesmo barro, ele tira um vaso para honra e um vaso para desonra. Do mesmo barro. Do mesmo os pecadores, Ele tira gente para manifestar a sua misericórdia e gente para manifestar a sua ira. E aqui nós encontramos isso, o escolhido guardado por Deus e o homem ganancioso, correndo atrás dos seus bens, mentindo, fazendo falcatrua e lutando pelos prazeres, pelas coisas boas deste mundo, mas terminará mal. O que nós vamos fazer com esse texto? Ele serve para quê? Primeira coisa que esse texto nos ensina é, seja trabalhador onde quer que você esteja. É a primeira coisa que o texto nos ensina. Jacó não deixou de trabalhar, porque ele era um escolhido, porque ele tinha uma providência de Deus, mas ele era um homem trabalhador. A primeira coisa que nós temos que aprender. O segundo ensinamento que esse texto nos traz é a prosperidade sempre é uma providência de Deus. Deus está sempre providenciando para que você tenha talvez prosperidade. Eu não sei se Deus vai te dar a providência de ser rico, mas uma coisa é certa, é Ele que te providencia todas as coisas na sua vida. Sejam aquelas que você gosta, seja aquela que você não gosta. Por isso, nós podemos aprender com Jó, no capítulo 1, quando vai dizer para sua esposa, né? Quando ela diz para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre, ele falou, não seja louca, porventura, Deus me dá o bem e eu não vou receber o mal também? Ou seja, a providência de Deus não é somente aquilo que nos agrada
E a prosperidade, ela é sempre uma providência de Deus. Cuidado, não fique mesmo próximo onde Deus não te quer. Aqui tem uma outra questão muito séria que nós encontramos hoje. Hoje existe uma idolatria pela prosperidade. Se eu tenho prosperidade, Deus está me abençoando. A coisa chegou num ponto tão sério que tem gente que faz tudo quanto é tipo de falcatrua, rompe com a lei, faz tráfico de droga, faz tudo quanto é tipo de maracutaia, e aí recebe prosperidade e diz, então está tudo bem, Deus está me abençoando. Meus irmãos, isso não é verdade. A prosperidade fora da vontade de Deus, com base em pecado, ela é maligna. E cuidado para você não ficar mesmo próximo onde Deus não quer que você fique. Jacó, você não pode ficar na casa de Labão. Você tem que sair da casa de Labão. Ah, mas eu estou próspero, o meu gado está crescendo, os meus filhos estão fortes, as minhas mulheres são férteis. Jacó, volte para Betel. Cuidado, meus irmãos. Bênçãos de Deus não significa que você está no lugar que Deus quer. Muito cuidado. Deus abençoava o povo no deserto. No deserto tinha nuvem, tinha fogo, tinha um maná, tinha água que brotava da pedra, mas o deserto não é lugar do povo de Deus. Tem que entrar na terra prometida. E as bênçãos que Deus nos dá nesse mundo não é para que nós fiquemos com o nosso coração aqui. As bênçãos que Deus nos dá nesse mundo é para que nós possamos anunciar o nome dEle e dizer que nós estamos indo para um lugar que somente os filhos dEle irão. Não se iluda. Não se iluda. Ah, porque eu sou filho do rei, aonde eu pus meu pé me pertence por herança. Meus irmãos, nós não somos desse mundo. Está escrito? Tá, mas não com essa ótica. Nós não somos desse mundo. Por isso, em quarto lugar, esse texto nos ensina a fazer uma pergunta: é aqui que Deus me quer? É aqui que Deus me quer? É nessa cidade, nesse trabalho, é nessa igreja, é aqui que Deus me quer? É fazendo o que eu estou fazendo? Porque muitas das vezes nós nos conformamos com coisas que Deus não quer, aí nos tornamos mundanos, secularistas. Semana que vem nós vamos falar um pouco sobre isso. Um quinto ensinamento aqui nesse texto: nunca deixe a sua família para trás. Jacó poderia ter falado assim: vocês querem saber de uma coisa? Você fica aí com esses meninos, fica aí com tudo que eu estou, indo embora, vou ficar aqui perto desse meu cunhado, esse meu sogro que está me olhando com cara ruim, esse homem vai acabar me matando, eu vou embora, vocês ficam por aí. Não, ele chama a sua esposa e ele vai partir, e nós vamos ver depois que essa partida dele não foi brincadeira, a coisa complicou, mas nós vamos ver isso depois. Então nunca deixe a sua família para trás. Traga a sua família para o caminho do Senhor, leve a sua família para Betel, mesmo que essas duas aqui, depois nós vamos ver que essas duas aqui, elas vão dar problema para ele, mas não tem problema não, mas leve a sua família a Betel, leve a sua família para a adoração. Aqui um recado mais claro, principalmente para os homens. Por último, o que esse texto nos ensina, é melhor ser peregrino no mundo do que ser do mundo. Repare que ele está largando, deixando a tranquilidade da vida em Harã e vai peregrinar na terra prometida.
é melhor ser peregrino no mundo do que ser do mundo. Coloque isso na sua cabeça. É melhor você peregrinar pelo mundo, é melhor você ser um estranho nesse mundo do que ser do mundo. Porque nós não somos deste mundo. O mundo nos odeia. E não fui eu que disse. Foi o Senhor Jesus. Se quiser cobrar alguma coisa, cobra dele. Foi ele que disse. O mundo nos odeia. E nós não somos desse mundo. E é melhor você peregrinar nesse mundo do que ser do mundo. Porque se você está peregrinando pelo mundo, um dia o Senhor vai te chamar para casa. Um dia o Senhor vai dizer: volte para casa. Venha para onde você vai viver eternamente. Meus irmãos, eu quero concluir dizendo que a providência de Deus levou os ambiciosos cunhados e sogro de Jacó a impulsioná-lo a retornar à terra prometida. A ganância deles e o chamado de Deus, eles se tornam gananciosos, eles já eram, né? Eles só vão falar e citar isso. Deus os chama, isso impulsiona Jacó a chamar suas esposas e preparar para sair. Agora Jacó está preparando para retornar para de onde havia fugido. Cenas para os próximos capítulos. Tenho agora um sogro que me olha com a cara ruim, uns cunhados que falam que eu roubei. Eu tenho agora uma ordem de Deus, volta para Betel, mas em Betel tem Esaú, o que prometeu me matar. Meus irmãos, a caminhada do cristão não é brincadeira. Se eu ficar ou se eu correr. Se eu ficar, o bicho pega, se eu correr, o bicho come. Não é o ditado? Se eu ficar, tem esses cunhados, estou desobedecendo a Deus, eu tenho que ir para Betel. Mas lá tem Esaú. Agora Jacó está preparado para retornar para onde ele não deveria ter saído, de onde ele havia fugido. O Senhor governando a vida do servo e homem de Deus, Jacó. O Senhor governando a vida do servo e homem de Deus, Jacó. Que nesta noite você possa dizer isso, o Senhor governando, dirigindo a minha vida. E aí você coloca o seu nome, servo ou serva de Deus. Que seja assim na sua vida. Que você seja verdadeiramente governado e dirigido pelo Senhor, o seu Senhor. Curve seus olhos, curve sua cabeça, feche seus olhos e faça uma reflexão sobre o que você acabou de ouvir. E reflita se vocês têm estado realmente debaixo da vontade do Senhor.